Você pode ter um papa-capim com um canto bonito, chamando bem sozinho na gaiola. Mas se na hora que aparece outro macho ele não sustenta, ou quando a fêmea abaixa ele não firma, esse pássaro ainda não está na ordem. Existe um detalhe no manejo que quase ninguém percebe, mas que define se o pássaro vai bater ordem ou se vai travar bem na hora do confronto. O problema é que a maioria dos criadores faz exatamente o contrário do que deveria, e acha que está acertando. Hoje você vai descobrir por que alguns papacapins sempre se impõem, enquanto outros, mesmo quentes, nunca sustentam. E se você errar esse ponto específico, dá para perder a ordem de um pássaro em poucos dias sem nem perceber. Antes de qualquer técnica, você precisa entender uma coisa que separa quem acerta de quem vive errando o manejo. Pássaro na ordem não é o que canta mais, nem o que faz mais barulho na gaiola. Ordem é comportamento, é postura, é atitude diante de estímulo. Um papa-capim na ordem se impõe, chama primeiro e, principalmente, não recua quando recebe resposta. Muita gente confunde pássaro quente com pássaro na ordem. O quente pode estar cheio de fogo, pulando, cantando alto, mas quando aparece outro macho, ele trava, se encolhe ou foge da resposta. Às vezes até canta, mas não sustenta. Isso não é ordem, é excitação desorganizada. Ordem é quando o pássaro canta com firmeza, mantém o ritmo e mostra segurança, mesmo com pressão. Outro erro comum é achar que ordem nasce do confronto direto. Não nasce. Ordem nasce da confiança. Um papa-capim seguro no ambiente, acostumado à rotina e sem estresse desnecessário, tende a se impor naturalmente. Já o pássaro que vive mudando de lugar, horário, estímulo e manejo até pode esquentar, mas dificilmente segura a ordem por muito tempo. Você percebe que o pássaro está começando a entrar na ordem quando ele passa a chamar por iniciativa própria, responde sem atraso e não demonstra medo de resposta. O corpo fica mais firme, o canto mais seguro e o comportamento mais previsível. Não é explosão, é constância. E é exatamente aí que a maioria erra. Quando vê esses primeiros sinais, acha que o pássaro já está pronto e acelera tudo. Aumenta estímulo, força contato, muda a rotina. É nesse ponto que muita ordem boa se perde. No próximo capítulo, você vai entender qual é o erro mais comum que faz um papa-capim quente perder ordem rapidamente e por que quase todo criador comete ele sem perceber. O erro mais comum de todos é simples, mas quase ninguém percebe quando está cometendo: mexer demais no pássaro na hora errada. Quando o papa-capim começa a dar sinal de ordem, muita gente entra em ansiedade. Quer testar, quer provar, quer ver se ele responde. Aí aproxima macho, aproxima fêmea, muda a posição da gaiola, altera horário, tudo no mesmo período. O resultado é um pássaro confuso, não mais confiante. Ordem precisa de previsibilidade. Quando o pássaro não sabe o que vai acontecer, ele até esquenta, mas não sustenta confronto. Ele entra em estado de alerta, não de domínio. É por isso que tem papa-capim que canta forte um dia e no outro parece outro pássaro. Não perdeu fogo, perdeu referência. Outro ponto que derruba a ordem é o estímulo longo demais. Muita gente acha que quanto mais tempo de estímulo, melhor. Deixa macho muito tempo ouvindo outro, deixa fêmea por perto além da conta. O pássaro se cansa mentalmente. Em vez de crescer, ele começa a evitar o confronto. Primeiro demora a responder, depois responde baixo, depois para. Tem também o erro de tentar corrigir queda de ordem aumentando o estímulo. Quando o pássaro dá sinal de queda, o certo seria ajustar rotina e reduzir pressão. Mas o criador faz o contrário, força mais ainda. É aí que o pássaro trava de vez. O papa-capim que mantém ordem é aquele que recebe estímulo na medida certa, no momento certo, e depois volta para a rotina. Estímulo é ferramenta, não é estado permanente. Quem usa estímulo o tempo todo cria um pássaro instável. No próximo capítulo, você vai entender onde a ordem realmente nasce e por que existe uma fase silenciosa no manejo que quase ninguém respeita, mas que decide se o pássaro vai firmar ou não. Antes de qualquer estímulo funcionar, existe uma fase que quase ninguém respeita porque ela não é visível, não é empolgante e não dá sensação imediata de resultado. É a fase silenciosa do manejo.
É nela que a ordem começa a se formar de verdade. Se essa parte estiver errada, todo o estímulo depois vira fogo fora de controle. A base da ordem é rotina. Horário fixo de trato, horário previsível de banho, sol sempre no mesmo período e gaiola posicionada de forma estável. Isso não parece nada demais, mas para o Papa Capim isso cria segurança. Um pássaro que sabe exatamente o que vai acontecer não entra em alerta constante, ele relaxa. E é desse relaxamento que nasce a confiança necessária para bater ordem. Outro ponto fundamental é o ambiente. Mudança frequente de lugar, vento direto, claridade excessiva ou sombra demais quebram a firmeza do pássaro. Mesmo quente, ele fica desconfiado. O Papa Capim na ordem gosta de domínio, e ninguém domina um território que muda o tempo todo. Ambiente previsível gera comportamento previsível. A alimentação nessa fase precisa ser base, não invenção. Nada de ficar testando mistura nova, excesso de frutas ou reforços toda hora. Alpiste limpo, mistura equilibrada e alimento sempre fresco. Comida errada ou exagerada não esfria só o corpo, esfria o comportamento. O pássaro perde disposição para sustentar confronto. Banho e sol entram como ajuste fino, não como solução mágica. Banho demais relaxa demais, banho de menos deixa o pássaro pesado. Sol curto, regular e sempre no mesmo horário ajuda a afirmar. É nessa constância que o Papa Capim começa a mostrar sinais claros de ordem, postura mais firme, canto mais decidido e menos variação de comportamento ao longo do dia. Essa fase costuma durar alguns dias, às vezes mais, dependendo do histórico do pássaro. O erro é pular essa etapa porque ela não aparece de imediato, mas quando bem feita, ela prepara o pássaro para receber estímulo sem pipocar, sem travar e sem perder ordem depois. No próximo capítulo, você vai ver como usar macho e fêmea do jeito certo para ativar a ordem, sem exagero e sem cometer o erro que mais destrói pássaro quente. Depois que a base está firme, o estímulo começa a fazer sentido. É aqui que muita gente erra, não por falta de vontade, mas por falta de medida. Macho e fêmea não servem para esquentar o pássaro o tempo todo, servem para ativar a ordem no momento certo. Quando o estímulo é com outro macho, o objetivo não é deixar os dois se enfrentando por longos períodos. O contato precisa ser curto e controlado. O pássaro deve ouvir, responder e sentir que está em posição de confronto, mas sem entrar em desgaste. Se você percebe que ele chama firme, sustenta algumas respostas e mantém postura, o estímulo já cumpriu o papel. Passou disso, começa a tirar ordem em vez de construir. Com a fêmea, o erro mais comum é deixar tempo demais ou usar fora de fase. A fêmea entra para despertar instinto, não para ficar presente o tempo todo. Quando usada corretamente, o macho cresce, chama com mais decisão e mostra domínio. Quando usada em excesso, o pássaro fica dependente, perde iniciativa e começa a só responder quando a fêmea está por perto. Distância também é manejo. Macho muito próximo gera pressão excessiva. Longe demais não ativa nada. O ideal é aquele ponto em que o pássaro sente a presença, mas ainda precisa se impor para ser ouvido. É nesse equilíbrio que a ordem aparece. O sinal de que você acertou é claro. O pássaro chama primeiro, responde sem atraso e depois do estímulo, volta para a rotina sem cair. Quando o estímulo termina e o comportamento se mantém, a ordem está sendo construída. Agora, se depois do estímulo o pássaro fica agitado, inquieto ou começa a variar demais, é sinal de excesso. E excesso nunca firma a ordem. No próximo capítulo você vai entender como manter essa ordem sem deixar cair e como corrigir rápido quando perceber os primeiros sinais de queda. Depois que o Papa Capim entra na ordem, o maior risco não é esfriar, é o criador estragar o que já está pronto. Ordem não se mantém com mais estímulo, se mantém com controle. O pássaro que bate ordem hoje não precisa provar isso todos os dias, ele precisa de continuidade. O estímulo passa a ser espaçado. Você usa macho ou fêmea apenas para ajustar, nunca para testar. Quando tudo está certo, o pássaro se mantém firme mesmo sem confronto constante. Se você sente necessidade de estimular o tempo todo, é sinal de que a base ainda não está sólida.
Os primeiros sinais de queda de ordem são sutis. O pássaro demora mais para responder, chama com menos decisão ou começa a variar muito de comportamento de um dia para o outro. Nesse ponto, o erro é insistir. O certo é recuar. Reduz estímulo, reforça a rotina, estabiliza o ambiente e deixa o pássaro respirar. Na maioria das vezes, só isso já traz a ordem de volta. Também é importante saber quando parar completamente. Se o pássaro começa a mostrar medo, corre na gaiola ou evita a resposta, não é fase ruim, é aviso. Continuar pressionando nessa hora pode travar um pássaro bom por semanas. Criador experiente sabe ler esses sinais e respeita o limite. No fim das contas, pássaro na ordem não é resultado de força, nem de pressa. É resultado de leitura, paciência e constância. Quem entende isso consegue pôr praticamente qualquer papa-capim na ordem. Quem não entende, vive apagando incêndio e culpando o pássaro. Se você aplicar esse passo a passo com calma, observação e disciplina, a ordem deixa de ser sorte e passa a ser consequência.